E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Mandem notícias. Papai continua com saudade. Nós iremos começar agora a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. É um novo livro. A gente precisa pensar um pouco na estrutura histórica desse momento. O apóstolo Paulo, ele, em suas caminhadas missionárias, ele chega a Corinto de forma estratégica. Ele começa a evangelizar, levar a palavra de Cristo, e ali é criada uma comunidade cristã numa cidade forte, uma cidade comercialmente forte, mas ao mesmo tempo muito carregada de idolatria, muitos templos e serviço pagão, vários deuses. O apóstolo Paulo inicia um projeto de igreja naquele lugar, uma comunidade instaurada. Se eu não me engano, cerca de um ano e meio, ele fica nessa atividade missionária. O tempo passa, obviamente, ele segue suas viagens e ele fica sabendo, chegam notícias de que a igreja está passando por conflitos, a igreja está passando por divisões. Ele então escreve essa carta e envia essa carta à igreja, se vendo de uma forma muito paternal. Ele entende, obviamente, que aqueles que foram gerados a partir do trabalho missionário dele, ele os considera como filhos espirituais. Então ele escreve essa carta como um pai escreve a orientar seus filhos. Isso é interessante para esse nosso espaço, onde nós falamos sobre os filhos do Pai. Nós vamos abordar aqui, dentro desses primeiros capítulos, nós vamos abordar, eu achei super interessante, já no capítulo 3. Obviamente, toda essa primeira sessão, a gente pode considerar os 4 primeiros capítulos, ele está apresentando um problema, e diante do problema apresentado, ele vai trazer respostas com base no Evangelho de Cristo. É interessante, no capítulo 3, ele já apresentou o problema, já apresentou, já entregou o porquê dele estar falando sobre esse assunto, que era a crise nos relacionamentos. E ele já aqui no primeiro versículo, capítulo 3, 1 Coríntios, ele diz assim: olha, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E ele está falando no início dessa comunidade cristã. Já na carta ele está dizendo, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus,
e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Eu vou separar esse trecho para a gente falar sobre essa questão. Até hoje a gente observa no seio da igreja discussões sobre posicionamentos. As pessoas acabam escolhendo para si pastores específicos, dão a esses pastores um lugar de prestígio dentro dos seus corações. E é interessante, eu não vejo como erro o fato de você valorizar boas palavras, bons homens de Deus que dedicam sua vida ao estudo, trazendo um conceito apurado, equilibrado, sensato, baseado nos fundamentos cristãos. Isso não significa que a gente tenha que fazer de qualquer jeito. A gente precisa olhar para bons modelos, aqueles que imitam de forma mais eficaz possível, imitam a Cristo. E não vejo que esse seja o ponto da discussão, mas é a forma como nós avaliamos as pessoas em detrimento de outras, é que, da mesma forma como foi em Corinto, nós corremos o risco de cometer os mesmos erros. O que nós precisamos, de acordo com o que alerta o apóstolo Paulo, é que o crescimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. A boa palavra, a boa apresentação, a forma como se traz essa manifestação da palavra, é importante observar, mas que tem um alerta. Cada um, da forma como constrói, se usa ouro que brilha, se usa prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ele, quando diz no grande dia, a tua construção será revelada. E é nesse ponto em que cada um tem que atentar, tomar cuidado. Porque no grande dia o Senhor vai mostrar, vai revelar como tem sido a nossa obra. E isso para os que evangelizam, né? Para os que pregam, para os que levam a palavra. E se hoje somos filhos do Pai, amanhã nós sairemos e caminharemos para que novos filhos do Pai sejam encontrados e resgatados. Essa é a questão. Sempre teremos a missão de pregar o Evangelho. Nós precisamos sempre levar em consideração, e o apelo é esse: vamos buscar maturidade, crescimento, viver a vida com base no espiritual, viver a vida fugindo e matando a carne, que nos torna fracos, que nos torna imaturos. Então essa é a orientação, que os relacionamentos sejam restaurados com o que é a essência do Evangelho, o amor. Ame ao seu próximo, ame as pessoas e não siga baseado nos seus conhecimentos carnais. Peça sempre ao Senhor todo o discernimento espiritual para que você possa caminhar no centro da vontade dele. Essa é a questão. Filhos do Pai, que Deus abençoe vocês
esse dia seja maravilhoso na vida de vocês. Em nome de Jesus.